Terceiro ano. Hoje eu vou gravar a nossa aula sobre as formas e os sistemas de governo, tá? Vou mandar uns outros vídeos para vocês sobre os 3 poderes no Brasil, mas não sou eu que gravei, tá? Eu vou mandar uns vídeos que eu vou pegar lá no Senado mesmo e na Câmara, tá? No site deles. Porque é uns vídeos mais técnicos, né? Explicando de forma mais técnica como funcionam os poderes. E eu acho que não tem necessidade de eu gravar um vídeo técnico dessa forma, né? Então, eu vou ficar um pouquinho mais com a teoria, tá? Mas vou passar atividade sobre isso para vocês, tá? Os 3 poderes no Brasil. E eu vou explicar o texto, que eu também vou mandar para vocês, sobre as formas e o sistema de governo, tá? De forma geral e tentar me aprofundar um pouco mais no Brasil, tá bom? Vou fazer o mesmo esquema, ler um trecho e explicar, tá, gente? Também é um pouco técnico esse tema, né? Um pouco mais... não é tão teórico, mas é super necessário vocês aprenderem, porque cai no Enem, cai em concurso, cai em tudo, tá? Inclusive para quem pretende cursar depois direito, isso é essencial. E também é o básico para a gente saber sobre o governo do nosso, as formas de governo e como se organiza a política no nosso estado, tá? Então vamos lá. As formas e os sistemas de governo. Falamos em forma de governo ou regime político, ou seja, tanto faz, né? Você falar forma de governo ou um regime político, tá? Quando queremos especificar o tipo de organização política adotada por cada estado. Então, quando você quer falar sobre como é que o seu estado é organizado politicamente, né? Qual foi a maneira escolhida historicamente, determinada historicamente, né? Para organizar a sociedade, você pode chamar de forma de governo ou regime político, tá? Por mais que nos estados sempre haja peculiaridades, ou seja, diferenças, há determinados modelos de governo que são seguidos com maiores ou menores variações por todos os estados. Então, tem mais de uma forma de governo, é óbvio, né? Mais de uma forma de regime político, mas normalmente tem umas mais seguidas que as outras, né? Por exemplo, até a Idade Moderna, antigamente a forma de governo mais conhecida era a monarquia, que a gente vai ver agora, tá? Agora não, agora recentemente, da sociedade moderna para cá, século XIX para cá, já é a república, tá? Então vamos começar. Monarquia e república. A monarquia vem do grego mono quer dizer tá? Mas arqué quer dizer princípio de governo, ou seja, arqué é mais ou menos parecido com a palavra governo, significava mais ou menos isso, tá? É literalmente o governo de uma só pessoa. Então, monarquia mono, arqué, governo, né? Governo, princípio governante. Então, o governo de um só governo. Da antiguidade até o século XIX, essa foi a forma de governo adotada em muitas partes do mundo, né? Do mundo todo. O governo monárquico não se restringia ao ocidente europeu, então não era só na Europa, tendo sido adotado com variações locais na China, Índia, Oriente, África, nos impérios pré-colombianos da América, incas, astecas, maias, e mesmo em nosso país, por mais de 60 anos. Então, por muito tempo, não só no Ocidente, no Oriente também prevaleceu regimes monárquicos, tá? Onde eram organizados em forma que a gente tinha uma realeza, a gente tinha um rei, uma rainha, né? Que tinham o poder de decisão praticamente geral, né? De maneira geral, nesse regime, o monarca, o rei, o príncipe, o sultão ou até mesmo imperador, né, exerce o poder central de forma hereditária e vitalícia, ou seja, hereditária, né, como você já sabe. O governo monárquico, ele passa de pai para filha, etc. Então, vai seguindo na própria família real. Aquela família, ela tem um poder hereditário, passa de um para o outro, né? Você tem os descendentes que vão herdar o trono. E vitalícia, ou seja, para a vida toda. Até que se mude a forma de governo, aquela forma de governo é para a vida inteira, tá? A não ser que haja uma revolução, tal, aí muda a forma de governo. Aí você passa, por exemplo, para a república, um governo republicano, tá? Isto é, ele herda o poder do Estado e de sua família e o exerce até que com sua morte um herdeiro assuma o trono. As pessoas que vivem em uma monarquia não podiam, assim, escolher seus governantes supremos, pois estes sempre pertencerão à família real. É assim, gente, mesmo nas monarquias modernas que a gente tem, né, parlamentarista. Aquele poder real, ele é hereditário, ele é para sempre, as pessoas não têm como mudar aquilo ali, né, aquela representação. Por exemplo, Inglaterra, né?
com a monarquia da Inglaterra. Mesmo você tendo ali o parlamento, o primeiro-ministro e tudo, que é quem realmente governa, né? Mas a rainha, por exemplo, se ela morrer, vai passar para o filho o poder dela. Pelo menos o poder representativo, né, que tem até hoje. Então, as pessoas, hoje em dia as pessoas podem escolher e mudar o primeiro-ministro. Não são as pessoas, na verdade são os deputados que as pessoas elegem, né? Na Inglaterra. Pode mudar o primeiro-ministro, pode mudar os deputados, mas a rainha o poder dela vai passar para os descendentes dela, tá? E antigamente, né, por exemplo, monarquias absolutistas mesmo, eram os reis que detinham todo o poder. Não tinha como o povo participar. Povo que eu falo, grande massa trabalhadora, não tinha desse poder de decisão. Um pouquinho depois vai ter os aristocratas, né, os mais próximos dos reis, né, os ricos, os nobres, vão poder começar, principalmente os burgueses, tá? Quando a gente começa na sociedade pré-moderna, os burgueses vão começar a querer participar politicamente e vão começar a fazer arranjos, acordos com os governantes, com os reis, tá? Mas seguindo o texto. As monarquias da Europa medieval e mesmo da Antiguidade Clássica não raro eram governos mistos, que mesclavam elementos que eram limitados pelo poder dos nobres terratenenses, muitas vezes reunidos em parlamentos ou cortes, que eram conselhos deliberativos da nobreza. Como eu acabei de falar, tá? Houveram governos mistos, não é que deixava de ser monárquico, mas você tinha, a monarquia abria, né, para um outro grupo também participar das decisões, até para não criar muito conflito. É assim que começa-se a pensar numa ideia já de república, né? Começa a nascer aí, né? Os pensadores começam a ver que dá para organizar de outra forma, além da monarquia, né? Só a monarquia. Então, o que é chamado de governo misto, né? Era um poder de um governante, mas um pouco limitado, né? Um poder que tinha ali o envolvimento também dos nobres, como eu já falei antes, né? Dos aristocratas. Que eram chamados também de parlamentos ou cortes, tá? Corte real eram aquelas pessoas que participavam do poder, que poderiam dar opiniões, poderiam de alguma forma influenciar os reis, tá? Foi justamente no começo da Idade Moderna, no século XVI e XVII, aí a partir de 1500 e pouco, tá? Paralelamente à expansão colonial da Europa em direção a um novo mundo, Ásia e África, que os reis de regiões importantes da Europa, como a Inglaterra, França e Espanha, passaram a concentrar poder em suas mãos e a diminuir os poderes e privilégios dos nobres, da nobreza. Aí temos o surgimento daquilo que se convencionou chamar de monarquia absolutista ou absoluta, tá? Então, monarquia absoluta é a partir do século 1500, 1500 e alguma coisa, as monarquias absolutas começam a tentar restringir, né, a participação dos outros grupos no poder. Aqueles que tinham poder de influência começam a ser podados, né? E aí você tem os governos absolutistas extremamente rigorosos, extremamente autoritários, né? Vide Revolução Francesa, né? Que o poder absoluto lá é derrubado na força, na revolução, né? Porque os abusos, né, arbitrários do rei e da sua família começam a causar muitos problemas, principalmente com os burgueses, né? Com essa nova classe poderosa que está surgindo, né? Então, esse foi um período muito... Aliás, esse período foi o ápice para surgir a sociedade moderna, né? Para você começar a pensar, para os pensadores começarem a rever essa questão do poder tão concentrado, né? Uma ideia de república. Foi justamente o absolutismo que fez isso. Que, na verdade, como diz o texto, nunca foi absoluto de fato. Sempre tem influência, né, gente? Por mais que um rei tenha um poder absoluto, eles têm sempre os influenciadores dele em volta. Os conselheiros, né? A própria igreja na Idade Média, né? Você tinha a influência poderosíssima do Papa, era quase um outro rei, né? Então, nunca é somente ele, né? A coroa francesa é provavelmente a que mais se aproximou do absolutismo, que foi o exemplo que eu dei, né? Eles chegaram num ponto em que houve a revolução, de tanto privilégio que eles tinham, de tanta regalia que tinha a nobreza, né, os próximos deles e etc. A radicalização da monarquia francesa encontrou também um fim radical.
A Revolução de 1789, que guilhotinou e expropriou o casal real e grande parte da nobreza e do clero. Aboliu aquela forma de governo no país e exportou o governo republicano para toda a Europa. Então, como eu disse, a França é o melhor modelo que a gente tem para falar sobre essa transição, né, do governo absolutista, monárquico, para uma república, né, porque lá foi feito na base da guilhotina mesmo, né, simplesmente baniram do poder, né, a própria história da queda da Bastilha, né, já baniram do poder mesmo de forma revolucionária, bruta mesmo, a monarquia absoluta e começou o processo de instauração de uma república, né. Por meio de invasões, Napoleão Bonaparte voltando, né? O país exportou o governo republicano para toda a Europa, por meio das invasões de Napoleão Bonaparte. Isso foi na França, tá? Já a Inglaterra, se por um lado conseguiu escapar das invasões napoleônicas, por outro insistiu a progressiva e lenta diminuição do poder de seu monarca perante o parlamento desde o período medieval. Ou seja, a Inglaterra, gente, como eu também já havia citado, ela optou por um acordão ali, uma diminuição do poder dessa realeza, né? E a criação de parlamento, a criação de uma forma de expandir o poder político para uma outra parte de representantes daquela população, mas sem a queda da monarquia, né? Sem radicalizar, como na França, né? Sem uma revolução. Se adicionarmos a isso a enorme influência da democracia norte-americana, primeiro no continente americano e depois no mundo todo, compreendemos por que, nos dias de hoje, poucos estados do mundo são monárquicos: Inglaterra, Suécia, Espanha, Dinamarca, Arábia Saudita e alguns outros. Então, por conta dessa influência da Revolução Francesa, né, da proclamação da independência dos Estados Unidos, dessa reformulação do regime de governo, do tipo de governo na Inglaterra, que a gente hoje em dia tem poucos regimes monárquicos, né? E quando tem, é um modelo muito mais parecido com o da Inglaterra. Continuando, gente, o mosquito me mordeu, eu tive que parar. Muitas monarquias hoje em dia existentes são monarquias constitucionais, né? Levam esse nome porque o poder do rei é limitado por uma constituição, a lei maior de um país. Além disso, há também muitos casos de monarquias parlamentaristas. A monarquia pode ser ao mesmo tempo constitucional e parlamentarista. Ela pode ter uma constituição a qual rege o país, né? E parlamentaristas também, que é composto por um parlamento, né? Os deputados que elegem um primeiro-ministro, um representante político, né? E representante político não, um governante político, que é o governante no caso da monarquia, o representante político no caso é a realeza, né? E o governante seria, que é o chefe de estado, seria o que tem o poder mesmo de decisão. Continuando. A monarquia pode ser ao mesmo tempo constitucional e parlamentarista, nas quais a monarquia deixa de ter funções de governo e passa a ter apenas uma função figurativa de representação do país, que é o caso da Inglaterra, nosso melhor exemplo, né? Nestes casos, o parlamento e o primeiro-ministro, que exerce a função de chefe do governo, é que tomam as decisões políticas importantes no Estado. Voltamos à Inglaterra, lá você tem o parlamento, que é eleito pelo povo, que são os deputados, e o parlamento elege o primeiro-ministro, escolhe o primeiro-ministro, né? Tem uma fórmula lá que eles escolhem, eu não lembro agora, gente, mas eu creio que é pela bancada mais votada, eu não lembro direito, precisaria rever isso, tá? Mas, enfim, como é que fica a rainha? É um poder representativo, né? Figurativo. Tem lá algumas funções, aí vocês podem pesquisar depois quais são as funções dela, mas é muito mais representativo, né? Mas quem exerce a função de chefe do governo, no caso, seria o primeiro-ministro e o parlamento, tá? Apesar da monarca ainda continuar sendo o chefe de Estado. Ela é o chefe de Estado, mas muito mais representativa. Historicamente, a república surgiu como forma de governo oposto à monarquia, o contrário, né? E significa coisa pública. República vem de res, que é coisa, e pública, né? Que é do latim. A república prevê a participação do povo no poder do Estado, e por isso seu significado é muito próximo ao da democracia, né?
Que democracia é um regime de poder, é como é que aquele poder é regido, é como é a fórmula do poder ali. Democrático, porque as pessoas participam do governo. Demo é povo, cracia, governo, povo no governo, né? Povo participando do governo. São características da forma republicana de governo a eletividade, a temporariedade e responsabilidade, né? São as 3 marcas de um governo republicano. A eletividade significa que em uma república os governos são eleitos. Numa república existe uma rotatividade de governantes, porque eles vão representar a população e a população é quem vai elegê-los. Então, eletividade, tá? Isto é, escolhidos pelo povo através de eleições e do voto, principalmente. A temporariedade implica que a escolha mediante eleição confere aos governantes um mandato, isto é, prerrogativa do governo apenas por um período de tempo determinado. Então, você elege e esse governante tem um mandato, ele tem um período ali, é rotativo. Após o qual ele deverá ser substituído por outro governante. A responsabilidade é a característica que faz com que os governantes republicanos também tenham que prestar contas de seus atos ao povo, coisa que numa monarquia, principalmente absolutista, ele não tinha obrigação, né? A palavra do rei ou da rainha era definitiva, não tinha que ficar dando satisfação dos seus atos. As pessoas apenas tinham que aceitar. Aqui não, numa república você tem, inclusive, as formas de você, cidadão, participar e denunciar e exigir que ele cumpra com aquilo que prometeu, que os governantes cumpram com o seu projeto de governo, né? Projeto político. A responsabilidade é a característica que faz com que os governantes republicanos tenham que prestar contas dos seus atos ao povo, podendo ser responsabilizados por eles e, em alguns casos, punidos com a perda do mandato, né? Existem várias formas de um político perder o mandato, mas a principal dela é o impeachment, né? Então, a gente viu aqui, eu não vou me estender, tá, gente? Já vai dar 20 minutos. A gente viu aqui as formas de governo, que também são chamadas sistemas de governo, tá? Forma de governo principal na história, monarquia e república. Regime, ou a gente pode chamar também de regime político, né? Normalmente a república, ela é regida, o regime de governo da república normalmente é democrático, né? Uma democracia. E no governo, nem sempre, lógico, a gente já teve governos que não eram só autoritários, né? Mas normalmente na monarquia não, é o monarca que quem determina ele, sua família e os seus próximos, tá? Então é uma coisa um pouco mais autoritária, é um governo bem mais autoritário do que democrático, tá? No sentido de não ter representatividade do povo, né? O povo raramente, em algumas situações só, tinha representatividade num governo monárquico. Na próxima aula, que eu vou gravar também 20 minutos, eu vou falar sobre presidencialismo e parlamentarismo. Se bem que essa aula não vai ser muito... Não vai necessitar, creio, de 20 minutos, tá? Mas eu vou parar por aqui para não ficar extenso, porque eu sei que vocês não resistem por muito tempo, né? Assistindo alguém falando. Tá bom? Muito obrigada, um beijinho para vocês.